Olá! Olha só, Prof. Janete, rodeada de quê? De escola. Hoje não é só uma sala de aula, hoje é uma escola lotadinha que veio. Que coisa gostosa, hein? Isso é um programa maravilhoso. Quem é o programa? É o Montenegro em Pauta. O Montenegro em Pauta da Educação, que mora no coração da TV Mon HD Canal 6. E se vocês, por um acaso, não conseguirem dar uma boa noite para eles todos agora e assistir neste momento ao vivo, vocês vão poder assistir amanhã de manhã, de tarde, de noite, o horário que vocês quiserem. Por quê? Porque vai ficar gravado o programa. Então não preciso entrar em pânico se não conseguirem olhar essa gente que bonita, porque vocês vão aprender com eles a hora que vocês quiserem. Muito bem, eu sou a professora Janete Lencina e sou aqui uma apresentadora professora. É professora e não apresentadora. Eu estou aqui no meio da minha escola, da educação. Estou no berço certo. Nasci para educar e me educa cada dia e aprendo com eles. Estamos no dia 20 de agosto de 2025. E ao vivo, nesse momento, estamos iniciando, então, nosso querido Montenegro em Pauta da Educação. Hoje, junto comigo, vocês conhecerão 2 projetos de iniciação científica maravilhosos, desenvolvidos pelos alunos, olhem aqui, os alunos das séries iniciais, que hoje em dia a gente chama anos iniciais. No nosso tempo atrás, porque a legislação da educação ela muda constantemente, mas tudo é igual. Então, anos iniciais da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Maria Josefa Alves de Oliveira. E que na feira interna, essa galera aqui foi classificada para a FEMIC. Que é FEMIC, professor? Feira Montenegrina de Iniciação Científica. Muito bem, olha só quem eu trouxe, professor Lucimar, o coordenador da SMEC dessa feira bonita que acontece, uma feira então municipal, e olha, esses 2 projetos foram classificados para virem nessa amostra. Com a professora Graciele Leal e seus alunos do 5º ano, Andriele Pereira Santos. Quem é a Andriele? Vamos lá, dá boa noite lá para o pessoal que está lá em casa. Muito bem. O David Ávila de Brito. Boa noite. Boa noite, Davi. A Laís Frank Regla. Bom dia. Não, bom dia não, boa noite. Mas é um bom dia para o pessoal que vem, é bom mesmo. Pessoal que vocês assistirem amanhã de manhã, vocês já vão se sentir em casa. Com eles, teremos o relato da pesquisa. Que anéis são estes? Me parece, gente, que não são esses de colocar aqui nos nossos dedos. E eu estou curiosa e sei que vocês também ficaram. Olha aqui, já temos aqui, que anéis são estes? Tudo tão organizado. Mas vocês vão ficar sabendo de todo esse projeto e vão aprender muito com ele. Já que, na minha direita, com a professora Daiane Stein, seja bem-vinda, Daiane. E essa galera é do 2º ano dos anos iniciais. A Helena de Oliveira Garcia faz parte dessa turma. Quem é a Helena? Para dar boa noite lá. Olha lá o pessoal lá naquela luzinha azul, te esperando. Boa noite. E a Sofia Manuela Cardoso da Silva. Boa noite. Ai, que lindo esses boa noite gostoso, né? Marco Aurélio Padilha Filho. Boa noite ou bom dia, porque pode assistir de noite ou de E dia. até uma boa tarde que vai ser. Saberemos as descobertas no 2º ano do intrigante projeto Sol, Herói ou Vilão. Olha aqui que tá organizado o display deles ali do lado. Que depois o professor Lucimar vai explicar um pouquinho da gente dessas terminologias assim que a gente fica falando, que às vezes a gente está em casa e a gente não entende. Mas ele está aqui, para isso, né, professor? E ele também foi convidado, ele não pôde se escapar.
porque eu trouxe o professor de História e hoje, gente, ele tem um cargo de coordenador pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Lucimar Albert. Obrigada, amigo. Sempre às horas. Sempre às horas aqui comigo. Muito bem, nós vamos iniciar conhecendo o projeto do segundo ano, né? Então, que projeto é? Sol, herói ou vilão? Muito bem, então nós vamos iniciar. Eu não vou deixar eles fazerem uma auto-apresentação rapidinho, porque eles têm tanta coisa para passar para vocês, que a gente nem vai perder nem um pouquinho de tempo, para eles conseguirem passar tudo, as descobertas que eles têm para contar para vocês. Então, vamos aproveitar essa galera. Vamos ver. Então, o Marco, começando com o Marco, né, Marco? Vamos lá, começando com ele já. Conheceremos inicialmente o projeto de projeto científico do segundo ano. Sol, vilão ou... Não? O que é? Herói ou vilão? Eu botei vilão ou vilão. E elas nem viram. Como surgiu, Marco, o interesse para estudar esse tema? A gente começou lá no começo do ano. Quando as pessoas estavam reclamando do sol. Mas aí a gente se lembrou dos dias de chuvas e os dias que não estavam vendo, que os dias de chuva a gente fica triste e os dias de sol a gente fica feliz porque tem o sol para brincar na rua. Olha Aí a gente queria saber se o sol era um herói ou se ele era um vilão. Mas que interessante, olha só, pessoal, olha só a infância, né? As perguntas, a gente se sente assim, ó, há 50 e tantos anos atrás, né? Com essas mesmas questões que surgiu na infância, e olha só, as descobertas. E hoje, muitas vezes, naquele tempo, a gente não tinha oportunidade de pesquisar como hoje. Que bom, né? Que lindo essa metodologia científica, que uma pergunta nunca é deixada de buscar as suas respostas. Vamos ver então. A Helena, qual foi a grande pergunta a ser respondida? Fale sobre também as hipóteses, como vocês pensaram que ia responder. Vamos ver, os problemas. Qual é o problema desse grande? O herói e o vilão. No início, nós tínhamos 3 hipóteses. O sol traz mais benefícios, é herói. O sol traz mais prejuízos, é vilão. Ou depende, pode ser herói, pode ser vilão. Nós também fizemos uma pesquisa com o 8º ano da nossa escola para saber quais hipóteses eles achavam que estava correta. E deu até para montar um gráfico com as respostas. E tem um gráfico? Quais foram? Herói, 9 alunos. Vilão, 0 alunos. Depende, 11 alunos. Essas foram as Olha respostas do só, 8º ano, né? então olha só, pessoal, a grande pergunta, o sol traz mais benefícios ou mais prejuízos para os seres vivos e o meio ambiente? Olha só, essa é a pergunta, tanto que eles foram na busca das respostas. Então, assim, até consultar, né, os outros colegas dos anos, né, finais, e daí, então, eu acho que eles acharam que é mais benefício. O que tu achou? Alguém achou que o sol era vilão? Alguém achou? Ninguém! Ai, que bom, né? A estrela deve ter, ó, aliviado lá em cima, né? Sim. Ai, pois é. Muito bem. Pode falar. Vamos ver. Muitas vezes que a gente foi ensaiar, ele veio assistir. Quem? Não fui nem eu que tinha essa teoria, foi o Marco. É? O Lucimar, ele nos assistiu, é verdade. Ai, Lucimar foi lá assistir. Ó, professor Lucimar. Lá na nossa feira, né? O professor Ah, foi lá sim, nos tá. assistir. Isso. Ai, eu também fui lá. Tava muito bonita a feira, né? O professor Lucimar Janete também. também, né, nos Nós fomos assistiu. lá ver vocês. Tava muito bonito. Muito bem, olha bem. Sofia, quais os objetivos da pesquisa Sol, herói ou vilão? O que a gente queria aprender? A gente queria aprender se o sol traz prejuízos para os seres vivos. Ou benefícios, né? Muito bem, essa gente é os objetivos, né, a serem alcançados por eles, né? Então, assim, ó, depois, né, Lucimar, quando se estabelece um objetivo, o que tem que se fazer? Tem que levantar todos um trabalho
para tentar atingir aqueles objetivos, para buscar a grande resposta, que afinal de contas tem esse problema para ser resolvido. Então, há essa metodologia toda para ser feita. Marco, o que vocês fizeram para responder a grande pergunta e atingir os objetivos? A gente recebeu a visita do prof. Rafael, ele é de ciências. Ele explicou sobre o Sol para a gente saber um pouquinho mais sobre o Sol. Professor Rafael, um colega, né, da rede municipal. A enfermeira Laila e a médica Júlia também foram lá explicar sobre o Sol. Muito bem, então gostaram o professor de ciências, a médica, muito bem. E agora nós precisamos, sabe o que, pessoal, para mostrar para vocês ali em casa, vamos tentar, Lucimar, levantar um pouquinho esse display aqui para vocês verem como se organiza. E, Lucimar, antes deles darem a conclusão, quem sabe assim, tu dá um parecer assim sobre o display, por que ele é organizado assim, né? O que é esse cartaz, afinal das contas, que a gente chama de display. Tá. Deixa eu ver se dá para o professor Lucimar. Aparece bem lá, né? Acho que lá. Parece. O display ele tenta servir, não é, como uma forma visual de comunicar aquilo que a gente vai encontrar no relatório. Né? Aquilo que foi pensado em termos de escrita, de fala, a gente tenta sistematizar de forma visual. Né? A gente sempre usa como medida, se for pensar o tamanho de letra, o tamanho de, né, utilizado, a uma distância de 2, 3 metros eu consigo ler o que está escrito. Esse é um tamanho ideal, é a mesma lógica da um pouco da propaganda, da publicidade, não é? E percebo então, do lado esquerdo, né, da tela, de onde estão vendo, vão estar lá os elementos mais formais da pesquisa, como justificativa, problemas, hipóteses, objetivos, até a pesquisa teórica, se couber lá. E aqui na área central, a gente coloca, eu oriento, ao menos se coloca, quando for anos iniciais, se coloca o processo metodológico, o que foi feito, porque para as crianças isso é muito rico, não é? E para os anos finais eu recomendo, geralmente se coloca aqui no meio os dados, porque espera-se que no do 8º, 9º ano, já tenha alguma capacidade de fazer algum tipo de estabelecer algum tipo de relação, algum tipo de análise sobre esses dados. Não é? E daí, nos anos iniciais, a gente vai ter metodologia no centro, resultados, conclusões aqui, e os anos finais a gente vai acabar tendo, então, resultados no centro, metodologia e considerações finais e referências aqui, deste lado aqui, atrás de mim. Né? Mas é fundamental, e esse display ele é bem ilustrativo quanto isso, que a gente precisa preservar, quando se trata das crianças, né, anos iniciais, educação infantil, o lúdico, não é? O ilustrado, a ilustração, a imagem, porque é um apoio para a apresentação, não é? Se eu tirar toda a parte textual, elas são capazes de apresentar só observando as imagens que aqui estão, e sem contar que fica visualmente, esteticamente lindo. A turma, a prof, está de parabéns. Está lindíssimo. Pelo lindo display, porque é uma parte que passa muito, nos anos iniciais principalmente, educação infantil, pelo trabalho da professora, do professor. Não é? Então tem todo um tempo, um esforço, uma dedicação de pensar, planejar e fazer essa montagem, essa elaboração conforme o próprio tema, não é, que estão apresentando. Muito bem, pessoal, assim, é uma forma bem resumida, né, do que está escrito. Claro, né? Sim, isso. E pessoal, assim, ó, aqui na parte central, eu estou vendo mais de pertinho, eu sou os olhos de vocês que estão ali em casa. Tem as fotos deles trabalhando, deles realizando as atividades, deles assim, ó, junto com o recurso, inclusive o professor Rafael está numa foto ali, o professor Rafael, um abraço, a doutora também. Então, assim, ó, eles ilustram ali bem na parte central. Bem legal, né, Lucimar? Esse esquema está perfeito, né? As minhas colegas, não porque elas estão aqui, não porque é ao vivo, né? Sim. No ar, vai ficar gravado, mas elas capricham, as minhas Maria José capricham muito assim na elaboração dos displays. Né? Todos os anos desde que eu conheço a escola, sempre são nesse nível, né, de qualificação, de cuidado, de preparo. Então, maravilhoso como sempre, né? Então, e a gente vê evolução a cada ano, né? Sim. O aprimoramento, realmente. Muito obrigada, Lucimar. Então, agora a gente vai continuar, vamos ver.
Vamos ver, a Sofia. Esse projeto envolveu o pessoal de casa, assim, a família? Hein, Sofia? As famílias ajudaram a fazer o nosso display. Elas ajudaram a gente pesquisar. Também ajudaram a ensaiar para apresentação, né? Participaram de todo o processo e são famílias muito participativas, aproveitar para agradecer, né? Porque é um trabalho que é construído a muitas mãos, né? E também o resto da turma, né? Que além das famílias dos que estão representando a turma, o projeto não é só dos 3 que aqui estão, né? Mas é um projeto que foi construído em conjunto pela turma toda. E isso, os anos né? iniciais, você tem É um projeto por da turma, né? Infelizmente, a gente só pode levar 3 representantes, né? Não tem como levar uma turma inteira. Mas também mandar um beijo para os Olha que só estão o nos assistindo, compromisso né? que os O 3... projeto também é deles, né? Mandar um grande abraço para os colegas que auxiliaram, né? E as Todo. famílias também, né? E que vocês, se meus envolveram, parabéns, participaram. foram os 3 escolhidos, hein, para representar a turma. Puxa, que importante que vocês são, olha, nessa turma, hein, auxiliar a professora. Muito bem. A Helena, que de curiosidade vocês descobriram sobre o Sol no decorrer desse trabalho todo que vocês tiveram? O que a gente descobriu? O professor Rafael, da visita que o Marco falou, ele nos explicou que apesar de estar muito calor no início do ano, o Sol não mudou de temperatura. Foi só o efeito estufa que aumentou E a fala para aquele pessoal lá de casa, então, Que é o efeito o estufa? que é o efeito estufa? O efeito estufa é como um cobertor de gás que fica em volta da Terra. Mas se nós humanos que evoluímos muito, ele fica muito mais grosso e assim deixa a Terra mais quente do que o normal. E o que a gente pode fazer? O que é que causa essa poluição aí que a gente... Os gases, quais são os gases? Os gases são de poluição, fábricas, carro, poluições e desmatamentos. Muito bem. Olha só, pessoal, olha o entendimento, né? A Luz, que coisa mais maravilhosa, né? Olha um cobertor, né, professora? Pensa bem. E realmente, né? O que dizer o estufa, né? Realmente, estamos numa estufa a cada ano mais, né? Sendo o cobertor está, né, cada vez mais grosso, né, em cima desse planeta, né? E se me permite um comentário, tá? Pode, Não sobre o né? efeito estufa, Muito que bem. eu não posso falar porque eu não sei nada de efeito estufa, tá? Sim. Mas sobre o projeto em si, observem como a escolha do tema veio de uma situação totalmente cotidiana, que é o calor excessivo das primeiras semanas do ano, né? O início do letivo tem essa sensação térmica muito mais alta, em relação com a umidade e tudo mais, então a gente sente de fato muito mais calor e dessa situação ali totalmente rotineira. Uma necessidade, Uma né? necessidade, inclusive, de falar. essa discussão, tá, mas faz bem ou faz mal todo esse sol, né? Porque em alguma medida o sol faz bem, em excesso ele já não vai fazer, não é tão bom assim, mas vejam, né, a questão, o problema, o tema do projeto, ele nunca precisa partir de algo mirabolante. Ele pode sempre partir de uma situação cotidiana, assim, tá vendo na sala de aula, algo que aparece, daí de novo, Descobre espontânea, né, Simone? vai a sensibilidade da professora, do professor captar isso ali naquele momento e começar a fazer a condução, começar a identificar de que maneira, por exemplo, eu posso pegar esse tema do sol para trabalhar junto com as minhas outras habilidades, outros conteúdos, os outros temas que eu preciso abordar naquele ano escolar, né? E unindo as coisas, né? Para que não seja algo a mais, mas seja apenas uma maneira diferente de desenvolver alguma coisa que tu já vai precisar trabalhar ao longo daquele ano. E assim, nem a necessidade daí da professora motivar o grupo já está motivado para Sim. buscar, né? Então se torna mais fácil, né, até o processo. E ao longo a gente fez também vários experimentos, né, que também já envolveram conteúdos, né, Sofia? A gente fez plantio de sementinhas, né? Fizemos vários experimentos ali para acompanhar, né, os efeitos do sol na vida dos seres humanos, que também já agregaram outros conteúdos, como o Simar disse, que fazem parte ali que a BNCC Todos os traz componentes pra entram, faixa né? etária do segundo ano, né? Então, Tu pensa que poderia seguir tratando do sol, eles estão no segundo ano, né? No terceiro ano, no quarto ano, vendo qual a importância do sol para
para os vegetais, para a agricultura, para o desenvolvimento das plantas, né, para além do próprio ser humano, né? Então, com experiências... E é um conteúdo previsto, né? Exatamente, então tu vai pegar lá três Na grade. mudinhas, vai deixar uma com sol, uma sem sol, outra totalmente no sol mais forte, tu vai observar e tu vai ver como isso vai interferir, e essa observação, esse registro, vão ser os dados que tu poderia, por exemplo, estar analisando com os teus alunos. Claro, de novo, né, a gente está falando de um segundo ano, um terceiro ano, conforme a gente vai avançando nos anos escolares, tu vai exigindo um maior nível de complexidade, claro. Mas nesse momento, essas coisas assim, né, que para o adulto é mais simples, mas para o universo da criança é uma coisa maravilhosa, não é? E que mobiliza dessa maneira que a gente está vendo. Despertou, né, a curiosidade de uma maneira que eles queriam responder. Então, Helena, para concluir, afinal, o sol traz mais benefício ou mais prejuízo para os seres humanos e o meio ambiente que a gente vive aqui? Depois de toda a nossa pesquisa, nós podemos dizer que o sol é um grande herói, mas temos que tomar cuidado para ele não parecer um vilão. E o segredo é aproveitação com responsabilidade. E o que seria aproveitar o sol com responsabilidade? Que dica que tu tem pro pessoal que tá lá em casa? O que a gente precisa cuidar no sol? A gente precisa cuidar da nossa pele, porque nós podemos ter doenças, assim como câncer de pele Muito é verdade. ou desmaio. Eu, com a sociedade, queria saber qual era o gosto da terra, e agora eles já estão vendo esse efeito estufa. Né? Uma coisa que eu acho que eu fui criança do jeito errado, pelo visto. É verdade, né? Então, Daiane tem algumas outras considerações assim para dar sobre tu que coordenou todo o projeto, né? Porque o professor, gente, é a parte assim que ele conduz, ele intermedia, então assim a importância de um mestre na sala de aula, né? Então, olha só, conduzir todo este trabalho com as crianças, né? A importância de um professor bem preparado, né? Então, professor sensível, né? Então, assim, acho que como eu falei antes, é uma coisa que a gente não constrói do nada, né? Foi uma curiosidade que surgiu das crianças, né? E a partir dali a gente pôde trabalhar muitas coisas. Como eles falaram no início, a gente está desde o início do ano, então ali desde março que surgiu a nossa pergunta, né? O nosso norteador ali do projeto. Trabalhamos várias coisas, fizemos vários experimentos, conversamos com várias pessoas, né? E eu acho que foi um aprendizado construído assim bem coletivamente, né? Todo mundo participou, todo mundo se apropriou desse conhecimento, né? Todo mundo contribuiu, né? E eu acho que é sempre proveitoso, que é uma coisa que a gente envolve, como o Simar disse, a questão do lúdico, né? A gente acaba envolvendo a escola inteira, a gente faz muitas trocas entre a gente e profs também, né, Grazi? Sugestões, o Lucimar também, a gente incomoda ele seguidamente, né? O Lucimar ajuda aqui, a equipe diretiva da escola também, né? Todo mundo acaba se envolvendo e o resultado, então, é, assim, um aprendizado coletivo, né? Onde todo mundo só sai ganhando, né? Eu acho que todos, assim, se envolvem, é só assim que a gente compra a ideia, né? E tudo assim para fazer, eu acho que assim, ó, o aprendizagem acontecer, o ensino-aprendizagem acontecer de forma mais leve, né? E mais lúdica, como o Lucimar sempre ressalva, né? Que assim, aquela coisa, eles são os anos iniciais. Então, assim, o brincar tem que estar muito mais aí. Mas olha só, uma pena, né? Que no segundo ano já está, né, preocupado, né? Com os problemas ambientais que a gente já está enfrentando, né? Eu queria só fazer um parênteses para agradecer os nossos parceiros, né, Grazi? A gente tem vários colegas profs, o Rafa, que a gente não fazia o projeto sem ele. O Rafa é nosso parceiro, o Prof. Valda, que também, né, a Laila do Postinho do Centenário, que está sempre também lá na escola, a doutora Júlia, que também nos auxiliou. Então, são parceiros que todos os anos a gente chama, que contribuem, né? Então, também nosso agradecimento para eles, que eles também fazem parte dessa construção, né? A escola está sempre aberta, realmente. Os portões da escola, pessoal, assim, ele está aberto realmente para receber as contribuições, né? Os parceiros estão sempre dentro da escola, né? Então, Lucimar, tu quer fazer algum comentário? Ou vamos para o próximo? Eu estou encantado com o primeiro trabalho, acho que o próximo. Depois a gente vai fazer um papo geral, né? Geral do... Isso, então vamos lá. Agora,
muito obrigado. O Sol, fiquei muito feliz que esse Sol assim, é realmente o nosso herói e a gente vai ter que cuidar melhor dele, né? A gente agradece o E convite, né? ele tá lá, né? Muito bem. Muito obrigada ao segundo ano. E agora nós vamos para o quinto ano da professora Graciele Leal. Muito bem. A Graça, como surgiu dentro do quinto ano essa curiosidade em estudar esse tema assim que eu achei, meu Deus, já no quinto ano, que anéis são esses, né? Primeiramente, boa noite. Obrigada pelo convite, nós ficamos muito felizes. Essas atividades motivam os alunos a estarem aqui, porque quando eles veem os colegas na TV, quando eles se veem na TV, eles ficam muito felizes e eles querem estar aqui. Eles querem mostrar para a família, eles têm orgulho, a família tem orgulho deles Vamos estarem dar aqui. visibilidade por coisas Exatamente. positivas, né? Na educação, que a educação é riquíssima e ela precisa aparecer de uma forma positiva. Enfim, então, muito obrigada. E o projeto também, como eles estão no quinto ano, eles já chegam lá motivados. Eles já chegam na primeira semana, pronto, o que a gente vai estudar projeto científico. E aí, é ou não é? E aí, eu digo pra eles, não, nós vamos nos acalmar e a gente vai ver. Quando surgir o assunto, a gente vai saber. Então, dessa forma aconteceu. Nós estávamos lá no final de março e iniciamos o trabalho sobre o sistema solar e toda essa questão. E aí o colega Davi perguntou, ô prof, e do que são formados os anéis de Saturno? E eu pensei, boa pergunta, Davi. E aí logo todo mundo silenciou e Olha disse, só o Davi. prof, vamos estudar isso. E eu disse, claro, vamos estudar isso. É uma dúvida que surgiu no decorrer do nosso projeto. E logo, assim, de imediato, a Daia também já estava com o projeto dela encaminhado. Eu disse, Daia, vamos ter que chamar o professor Rafael, que é o nosso maravilhoso que nos apoia nessas questões mais científicas. E aí a gente combinou tudo com o Rafa, ele foi lá, conversou conosco, não vou falar muito, né, porque senão eu tive a fala das minhas pupilas. E depois o professor Valdair foi trabalhar um pouco da questão geográfica dos planetas. E assim iniciou o projeto que durou, que está durando, porque ainda tem uma programação posterior agora, para os próximos meses. Então ele perdurou assim até não se esgotou, porque tem muita coisa para estudar. E o quinto ano ele também tem uma singularidade, que quando eu trabalho na turma, eu já organizo para eles saberem o passo a passo. Porque no sexto ano, eles vão fazer de forma bem mais autônoma, vão fazer mais sozinhos, claro, sempre ali com um olhar do professor regente, né, do professor orientador. Mas no quinto ano, então, a gente já trabalha bem o passo a passo. O que é o tema, o que é o problema, o que a gente coloca nas hipóteses. Então, demanda muito tempo. Então, o nosso projeto foi assim, se estende bastante. E como isso, né, Lucimar, está acontecendo nas escolas, a cada ano, assim, eu principalmente percebo, porque eu vou trazendo os projetos aqui para mostrar para vocês aí de casa, como isso está se tornando mais leve para o professor, né? Eu não sei se é a capacitação, né? A gente deve muito ao professor Breno também, que está sempre, ele insiste, ele nos orienta, ele vem, e assim, ó, como o professor Lucimar também está sempre se aprimorando, isso se torna mais leve dentro das escolas, né? Porque não era muito fácil no início, né? É a questão da vivência e da prática, né? Tu vai praticando, tu vai fazendo, tu vai revisando, tu vai refletindo e tu vai melhorando sistematicamente de um ano para o outro, né? Tu vai ouvindo mais vezes, ouvindo mais pessoas. Eu sempre acho muito importante visitar outras feiras, né? Sempre a gente precisa, como professor, visitar outras feiras de iniciação científica, conhecer outras práticas de outras escolas, para poder compreender, ver como eles estão pensando algumas coisas e para ver o que a gente pode acrescentar isso à nossa maneira de fazer, né? Muito bem. Então, o problema que vocês tinham aqui, anéis, são esses, principalmente do planeta Saturno. Quais as hipóteses, vamos ver, André, quais as hipóteses levantadas na turma para responder o problema? Professor, como se formam os anéis de Saturno? O que vocês pensaram? As nossas hipóteses são formados por gelo, são compostos por meteoritos, são dispostos por luas ou gases.
Muito Eles bem. acharam que podia ser tudo isso. Sim. Ou um de cada vez, né? Aham. Eu acho que é só gás, prof, acho que são só gases. Eu acho, mas pedra, como é que o meteoro vai parar lá em cima? Então tudo isso surgiu e eles foram descobrindo aos poucos. Olha só, gente, então assim, ó, no momento que eles têm essa pergunta, a gente estimula, né, Lucimar, sempre para eles tentarem responder o que eles pensam. Então, aquele pré-conhecimento que às vezes trazem, né, é de um filme que assistiu, né, é numa conversa do pai, é na novela, alguma coisa. Então, eles vão levantando essas hipóteses, vão largando algumas respostas, né, que seriam as hipóteses. Eu tenho aqui atrás, Lucimar, vamos botar ali mais aqui para cá. Levantar? Isso, vamos levantar para mostrar, pessoal, assim, ó, o quanto realmente o Lucimar tem razão quando ele diz que está aprimorando. Vamos lá. Oi. Isso. Podemos aqui, assim. Aqui, olha só, gente. Que anéis. Olha que a parte central está aqui. As hipóteses, olha, tá o justificativa lá que a professora disse, o porquê da importância, né, de trabalhar esse tema. Então tá vindo ali todo ele, o projeto resumido, né? Olha, tem até um gráfico lá. E que nem o Lucimar ressaltou, quanto maior eles vão ficando, mais a gente diminui as imagens, mais o teórico, a teoria ali fica aparecendo, né? Porque isso já é uma preparação para os anos finais e para tudo que vai vindo posterior. Muito bem. Então vamos ver. Pode baixar. Vou levantar, né, ali. Vamos lá. Muito bem. E para responder essa pergunta, que metodologia, o que vocês fizeram, né, e usaram para responder? Vamos ver. Então, assim, pra gente aprender sobre tudo que a gente sabe sobre Saturno, nós fomos na biblioteca, pesquisamos nos livros, fomos na informática, pesquisamos nos computadores, olhamos vídeos, documentários, tudo pra gente aprender sobre Saturno de maneiras diferentes. E daí? Quem? Vamos lá. O professor pode, isso, a Grazi pode lembrar. Ou vocês podem olhar ali, né? Às vezes a gente esquece uma coisa, como é bom esse display, esse cartão aqui. A gente dá uma olhadinha, daí lembra, né? Tudo que tu fala. Isso Tudo aí, lá, bem vai lá, bem bonito. E olhando lá para aquela luz lá e pode apontar até aqui para cá. Tá. Pode lá, dá uma espiadinha. Ali tem uma foto de Saturno em órbita com seus enormes anéis. E cada anel tem uma distância diferente de Saturno, chamada de fendas. A gravidade das luas de Saturno ajuda a manter os anéis no lugar e pode causar ondulações e espaços entre eles, formando assim as fendas. Ali, nós fizemos uma palestra com o Dr. Professor Rafael Meira Senil, e ele também nos contou que, de acordo com cientistas, na composição dos anéis de Saturno existem bilhões de pedaços de gelo, gases e um pouco de rochas e luas. Ele também nos contou que quem descobriu Saturno foi Galileu Galilei em 1610. Ele usou um telescópio simples para observar o planeta. No entanto, Galileu só viu pontos de luz, não viu que eram as luas de Saturno. Pode olhar, vamos lá. Ali, o professor Valdair Rosa de Lima também nos contou que Saturno recebeu esse nome por conta do deus da agricultura e da colheita, que também se chama Saturno. Naquela época era bem comum dar nomes de deuses para os planetas como Saturno. Ali nós fizemos nossas maquetes do Sistema Solar. Cada um fez sua própria maquete e nós fizemos elas intencionalmente para sabermos da geografia dos planetas onde se localizam e também para sabermos da longura do Sol, para distinguirmos se eles são quentes ou frios. E Saturno é o sexto planeta do Sistema Solar. Ele é frio e não existe vida nele. Não existe vida nele porque ele é um planeta gasoso, então a gente não consegue pisar nele. A gravidade dele é muito forte, então pode esmagar a gente. E ele não abriga vida, não tem ar, então é por isso que a gente não vive nele. Por isso que ele não abriga vida. Olha só, gente, que aula de geografia, né? E ali nós fizemos uma experiência gravitacional com um bambolê, a malha preta simbolizando a gravidade ali, o universo, a bola de basquete simbolizando Saturno e a bolinha de gude simbolizando os elementos que compõem os anéis de Saturno. Se os elementos forem retos em Saturno, Saturno vai puxá-los e compactá-los muito mais rápido. Mas se os elementos derem voltas em torno de Saturno, vai demorar para Saturno puxá-los
e levá-los para o núcleo. E é isso que forma os anéis de Saturno, os elementos girando em torno de Saturno. Ah, ele vai atraindo então esses objetos? Sim, conforme o tempo, os Olha elementos vão... Tá, mas será que ele não vai crescer daí com esses elementos dentro dele? Isso, olha só que outro projeto ali, né? É uma hipótese, né? É, no momento que ele puxar, né? Ele fica rodando ali, cada vez ele vai pegando mais coisa, né, Davi? O que tu acha? Será que ele vai crescer com o tempo? Olha, tem duas hipóteses. Ou a hipótese dele engolir seus anéis antes de crescer, ou a hipótese dele começar a crescer descontroladamente seus anéis. Olha só, gente. Olha o... né? E um comentário daí, né? Aham. Observem aquilo que conversávamos que a Graça também comentou, né? Na medida em que a gente vai vivenciando esses projetos ano a ano, as crianças vão se apropriando da conceituação, Da metodologia, né? compreendendo o que é um problema, o que é uma hipótese. Isso vai passando a fazer parte daquela realidade, daquela compreensão, e para ele poder começar a replicar isso com maior autonomia lá no 6º ano, no 7º ano, nos anos seguintes, vai ficando mais fácil. Isso vai facilitar todo o processo, né? Porque eles vão se apropriando, eles vão compreendendo o que é uma hipótese, que é uma palavra assim, talvez um pouco diferente para boa parte das pessoas, que a gente não é do nosso cotidiano, não é? E esse é o processo que a gente tem que trabalhar, né? De uma alfabetização, uma compreensão sobre os conceitos. Isso é uma alfabetização científica, né? Isso. E no nosso tempo, a gente só ia ver quando chegava na faculdade. Isso. Olha, fazer um trabalho Daí a gente... científico. Se a gente se desesperava porque não sabia fazer. E agora, desde a educação infantil, eles já vêm nesse passo a passo, na construção desse conhecimento. E o quanto isso facilita. A gente já vê com os nossos alunos lá do 9º ano, que já tem uma autonomia enorme realizando os projetos, né? O José Sozinhos, já teve né? aqui também, realizando os projetos praticamente sozinhos. Então, o quão isso é bom para a estrutura futura deles, né? E a gente tem que pensar assim, existe uma preocupação por parte do professor, da professora, na tal das normas técnicas, né? Assim, esqueçam normas técnicas, não se preocupem com isso. Se preocupem em possibilitar... Conceituar, né? Eu acho que Isso. conceituar é muito importante. Se preocupem né? em fazer com que as crianças, ao longo do tempo, adquiram esse tipo de compreensão. Compreensão. Porque essa questão de norma, formatação, isso o professor pode daqui a pouco ajustar se for o caso, entende? Eles podem ir aprendendo ao longo do processo, mas importa é a aprendizagem, o processo é compreender tanto o método quanto o conteúdo que ele está processando ali, né? Essa parte de, se o tamanho, muitas questões, perguntas nos chegam assim, o tamanho da fonte é 40, é 50, é 60, eu posso colocar isso aqui, eu posso colocar isso lá. Eu fico meio assim de dar uma direção, porque tudo depende. Depende do que está apresentando, qual o teu objeto de pesquisa. Talvez faça mais sentido, se for uma pesquisa histórica, tu começar bem no início lá e fazer uma cronologia ao longo do display. Daí entra a parte da criatividade das pessoas. Então não tem como Não tem como dar um modelo, né? Não precisa, né? Exatamente. Então a gente tem que se preocupar mais no processo e menos nas normas. Olha só, porque é a aquisição realmente, essa compreensão desses passos, né, que é tão importante, né, meninas, que a gente vê assim, trabalhando no SESC. Vamos ver, Davi, agora tu vai falar sobre as descobertas e curiosidades, hein, no decorrer dessa pesquisa, foram muitas? Sim. Foram? Então nos conte, vamos ver. O que vocês descobriram? Nós descobrimos que os anéis de Saturno são formados por gases, meteoros, luas e gelo. E também que Saturno é o segundo maior planeta do sistema solar. Ele é chamado de gasoso, porque é impossível pisar nele porque ele é gasoso. E também que Saturno tem centenas de luas que ainda não foram descobertas. E só 80 luas foram descobertas ao passar o tempo. Saturno tem uma média de 120 mil quilômetros. E Saturno tem seus enormes anéis, que tem 12 anéis no planeta. E a foto que nosso colega Luiz mostrou também é o verão de Saturno, que mostra mais seus anéis. Os anéis que mais mostram são os anéis da frente, que os de trás, eles são os que menos mostram, por estarem mais escondidos no planeta. Há uma hipótese que Saturno engula seus anéis ao passar dos milênios de anos. E também há outra hipótese, nessas hipóteses, que Saturno começa a crescer descontroladamente seus anéis. Olha só, viu? Saturno é ajudado pelo Sol para seus enormes anéis brilharem.
refletindo os cristais de gelos minúsculos que tem em Saturno. São bilhões e bilhões de cristais. Por isso que ele brilha, né? Por isso que parece que Aham. brilha, você dá aquela Aquele luz. anel. Então não é só um anel que ele tem, são milhares de anéis ao redor dele, é isso? 12 anéis. 12 anéis, olha só. Todo. Pessoal, assim, ó, olha a grandeza, assim, a riqueza dos detalhes que eles estudaram. Ele aponta aqui uma foto do Saturno, e assim, ó, eles mostram a imagem, né? O quanto que é importante a imagem para eles disso. Então, assim, na série, nesses anos iniciais, assim, ó, é muito importante, né? A gente mostrar realmente e eles construírem essas imagens por si só, né? Como eles fizeram as maquetes, olha só, é um conhecimento que eles colocaram ali, da maneira, a visão deles da coisa, né? Então, assim, Desculpa interromper. Pode Isso falar, que a Má. Daya falou é uma coisa muito importante, que o projeto ele não é dos 3 alunos. O projeto ele é da turma. Eles construíram o projeto desde ali do segundo mês de aula, eles se empenharam. E aí no 5º ano a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente das outras turmas, que a turma mesmo escolhe os representantes. Então, todos apresentam o projeto, tem um dia que todos apresentam sozinhos o projeto, e a turma escolhe os 3 que vão representá-los, né? Quer contar um pouquinho sobre isso? Como é que foi? muita votação, como é que foi? Assim, Olha, nós votamos, a gente apresentou, né? Nós pegamos o display, fomos na sala, abrimos ele e cada um apresentou todo o display para decidir quem apresentou melhor dos 3 para ir para Mafic. Aí toda a turma votou. Aí no primeiro dia a maioria votou em mim. Aí só eu que tava decidido, né, que eu ia ir. Aí depois, no outro dia, foi o Davi e a Amber. Desempate, né? Aí tem desempate. tá. Porque daí eles começam naquela, mas eu acho que é esse, eu acho que é aquele, e aí a democracia prevalece, Sim. né? Então a gente trabalha muitas outras questões em torno do projeto científico. Olha só, pessoal, né? Então, se todos os componentes curriculares entram ali, né? E olha os temas transversais que tanto a gente precisa, né? E sem falar nos valores, né? Olha só a democracia, né? O saber ouvir, né? O ser avaliado, né? O ser criticado, né? Sem levar para o pessoal, né? Então, aquela coisa. Olha só os sentimentos, né? Que é trabalhado em sala de aula, o quanto é importante, né? A sociedade que nós estamos vivendo, né? Vamos ver então, Davi, qual a conclusão que chegaram afinal? Como se formam os anéis de Saturno? A nossa conclusão é que os anéis de Saturno são formados por gases, meteoros, luas e cristais de gelo. Muito bem. Como ele é frio, então não derrete esses cristais, né? Ah, muito bem. E assim, teve a participação da família, Grazi? Como que foi? Sim, a participação da Envolvimento. família aconteceu mais na questão da pesquisa. Porque eles levaram cada item do projeto para casa para pesquisar com a família e também nas redes sociais, passo a na passo. internet. E no dia seguinte, na semana seguinte, eles retornavam com esses resultados e nós montávamos o texto. Então a família se envolveu bastante, às vezes mandava um WhatsApp, prof, da onde surgiu isso? Eu não sei ajudar, ou eu não consegui. Não, é assim, pesquisa nesse site, daí a gente já passa por um site confiável, né? E eles vão auxiliando em casa para ter a escrita, para ter o registro do aluno, para depois construir na sala esse display mais amplo. Então as famílias auxiliam muito, auxiliam bastante. E na feira científica também, os pais são muito participativos, eles foram ver os pais dos representantes e os pais dos demais alunos da turma, e eles têm aquela paciência de ouvir, de prestar atenção, não estar só de corpo presente, eles vão lá, eles se abaixam quando são os menores, eles observam, a gente vê assim o orgulho no rosto dos pais, no rosto da família. Envolvimento, né, da família. Levam a voz. A escola, né, acolhe, né? Isso aí. É uma política da escola. Então, nós temos nos bastidores aqui as duas corujas que
faço parte da gestão dessa escola, né? Obrigada, presidente, da professora Fabiana Clay, que é a diretora, e a Letícia, também a vice-diretora, estão aqui, né? Estão conosco, vocês e se vocês veem aqui, se assim, ó, souberem aqui do outro lado, na nossa outra sala, os pais estão ali, estão assistindo ali ao vivo. Então, assim, ó, realmente eles aderem e vêm. Quando eu vi de tanta gente, eu digo, meu Deus, é hoje que a Prof. Janete é expulsa desse estúdio da TV Bom, né? Eu digo de tanta adesão, né, dos pais, mas é lindo de se ver, gente. Parabéns pela comunidade escolar que vocês construíram, né? Muito bem. Agora eu quero saber, assim, pessoal, o que foi mais marcante nesse processo de pesquisa para vocês. Vamos ver. Agora vocês todos podem falar como, sério. Vamos ver. A parte que a gente mais gostou na pesquisa foi a parte das maquetes, que cada um fez a sua própria com o que tinha em casa. Materiais recicláveis, papelão, tudo que tinha em casa. Também a gente está muito ansioso para um passeio que a gente vai no planetário descobrir mais sobre Saturno. Ah, que legal, muito bem. E assim, nessa questão das maquetes, nós fomos bem criativos mesmo. Olha só! Planetas, teve uns que usaram bolinha de Natal, teve outros que usaram bolinha de isopor, teve outros que usaram... Massinha de modelar. Usaram um monte de coisa, fizeram até foguete ali nos... Diferentes materiais. Sim, muito diferentes. Todas ficaram muito legais, assim. E pro projeto a gente também trouxe uma, nós escolhemos, eles votaram de novo para escolher a maquete que ia representar. Então tem um pouquinho de cada um. E vai estar na FEMIC, então, a maquete? Sim. Ai, que maravilha, né? Então, vamos ver. Grazi, como foi, assim, se tu quer assim, complementar alguma coisa que eles esqueceram, alguma coisa assim, importante para ti, como coordenadora, né, desse grupo? Que eu sempre falo que a educação não se faz sozinha, né? A gente tem muitos parceiros, a gente troca muito de ideia com os colegas, né? Tanto com as vídeos que estão aqui, como tu disse, né? Porque aí a gente tem a ideia que corre lá na secretaria. Aí elas aderem. E elas aderem, elas sempre fazem o possível para a gente poder continuar a disseminar aquilo que a gente está aprendendo na sala. Então é muito importante essa participação, é muito importante assim que a feira científica está ganhando um valor, Montenegro está sendo representado de uma forma muito bonita pelos projetos, então tá ganhando um destaque muito grande, né? Na minha opinião, o Cimar pode também. Ganhamos até uma lei municipal, né? Já tínhamos, né? Só mas reformulamos, né? sim, é formulário. Isso. Então esse destaque, isso motiva os alunos, isso motiva as famílias a querer participar, a querer estar presentes. E está se tornando um evento, né, reconhecido, isso, né? Um evento. E então essa ajuda que a gente tem dos profs que a gente citou, da direção, e como a gente disse do Lucimar, dá uma olhada aqui, o que tu sugere ali, e também de outras pessoas em torno da escola, porque daí a gente troca, prof. Daya, o que tu acha disso? Eu acho isso, a Daya vai lá na sala, o que tu acha? E aí a gente tem muito essa troca de experiências. E quando os alunos apresentam para os outros, que nos ensaios, que a gente faz os ensaios, eles vão nas salas, apresentam para os colegas vão na nossa sala apresentar. Então tem essa troca muito grande, que é muito rica, eles poderem trocar entre si na escola. Então isso só tem a Trabalhando a linguagem também, né? Então, assim, os componentes, né, que a gente chamava de disciplinas, elas nunca ficam de fora, né? São envolvidas naturalmente, né, no desenvolvimento do projeto, né? E aí surge o tema, surge o problema, só que em torno disso eles trazem tantas informações, eles trazem tantas coisas para discutir que a gente tem que cuidar para não se perder, para não ir para outro viés, porque é muita informação que eles trazem. Eles têm assim, eles ficam muito motivados para trabalhar uma feira do projeto. E o cuidado que se tem para não se tornar muito grande o projeto, né? Isso aí. Aí tem uma dimensão que a gente se perca, né? A gente vai pautando e aí muitas vezes a gente eu ainda brinco, então isso eles vão deixar pro sexto ano. Daí eles, sexto ano, eu vou pro sexto ano. Não sei, mas vamos deixar pro sexto ano. É bem... Muito bem. Muito obrigada ao quinto ano, a Prof. Grazi também.
E vocês, assim, pro lindo projeto, né, que a gente vai ver na FEMIC, que agora o Lucimar vai fazer as considerações finais, vai iniciar outra vez, porque semana que vem ele vai estar aqui, porque eu vou estar recebendo a EMEI Dr. Flores Cruz. Então, a educação infantil, semana que vem vai estar representando com 2 projetos, e o Lucimar vai estar comigo de novo, né, Lucimar, para continuar falando. Vamos lá. Lucimar, quais as suas considerações desse projeto tão grandioso? Assim, as crianças e as professoras já falaram bastante, muito, assim, já falaram tudo que precisa ser falado. Eu acho que é uma riqueza muito grande nessa 1 hora de vídeo aqui, que eu recomendaria aos meus colegas de rede, enfim, que assistam, né, ouçam o que as crianças têm para falar, principalmente, né, porque é muito bacana tu ver isso se materializando na fala delas. Né, porque eu posso falar, tu pode falar, os professores podem falar, pode o Breno aqui falar, tem um peso, né? Mas quando a gente observa isso na fala das crianças, a gente começa a ver que gera uma coisa diferente em termos de escola, em termos de educação, né? E das coisas que eu já vi, eu sou um admirador dessa metodologia, sou entusiasta dessa metodologia, até estou finalizando um artigo sobre isso agora, que eu estou atrasado já na escrita, mas eu vou finalizar. Né? E que é sobre isso, sobre a questão da política pública, a questão do incentivo, a questão do apoio, né? E como isso é fundamental para que a gente possa de fato realizar um evento legal, fazer uma prática bacana na sala de aula, na escola, levar isso para fora da escola e por que não para fora do município também, né? A gente pode oferecer isso aos nossos alunos e a gente, por poder, eu entendo que a gente deve fazer, né? E a gente está fazendo isso há algum tempo, a Maria Josefa, né? A partir da equipe diretiva está aqui, as profs se envolvendo também, os alunos comprando a ideia, que é a parte mais difícil, né? E as coisas estão acontecendo né? naquele andamento, assim, naquele andar que é possível, né? Ano a ano, como tu mesmo tem percebido que tem uma melhora, evolução, né? Uma certa evolução, né? E sobre essa questão, né, que eu te falei que existia já uma lei, nós reformulamos a lei, é importante, né, ponderar o quê? A reformulação que nós fizemos foi tentando ampliar essa metodologia em termos de município, por isso ela deixa de ser uma feira municipal para ser uma feira montenegrina, que neste ano já vai ter a participação de escolas da rede estadual e da rede privada de ensino médio, não é? A ideia é ampliar para o restante das escolas do território de Montenegro participar no próximo ano e fundamental, né, gente? Como essa lei ela não é para sempre, ela tem um prazo. O que eu quero dizer com isso? É que assim como a lei que existia precisou ser analisada, revisada, reformulada, essa que aqui está, ela também vai precisar passar por esse processo aqui 4, 5 anos para pensar melhorias. As coisas vão mudando e a evolução vem vindo, né? Exatamente. Realmente, a gente vê, pessoal, assim, ó, nas escolas, e assim, principalmente aqui na Maria Josefa, a gente vê assim que ela comprou essa metodologia, né? Ela encarou, enfrentou, né? E fez acontecer, e agora está acontecendo, né? De uma forma mais alegre. Como é que a gente ia fazer com o Lucimar lá? Sim, o Lucimar, pessoal, assim, não é à toa que ele está coordenando a feira municipal, ele está lá porque ele é um papo troféu das FEMIC, né? Ele ganhava sempre, né? Com seus projetos, né? Pela motivação que ele colocava, né? Nos alunos, e ele conseguia, né? Então, sempre, né? Os primeiros lugares, a gente já sabia concorrer contra a Lucimar, gente. Então, nós vamos lá para aprender, né? Com o Lucimar na FEMIC, né? Sabe que eu falei para a Fábio no final de 2022, né, que eu tinha uma vontade de fazer a Maria Josefa se transformar numa escola de referência em iniciação científica no Vale do Caí. Né? Eu lembro quando eu falei isso para ela, ela ficou me olhando assim, tipo, tá maluco, né? Isso, tá, né? Agora a gente quer transformar o município de Montenegro em referência em iniciação científica no Vale do Caí. É isso que eu desejo para a rede. Né? Não, e assim acontece, eu tenho visitado as escolas nas feiras científicas e eu vejo assim, gente, os assuntos assim, ó, do cotidiano, os problemas que a gente está enfrentando, assim, ó, e a criança e o adolescente assim pegando o assunto e desenvolvendo, né, de uma forma assim, ó, criativa, leve, mas assim, ó, comprometida. Então, assim, isso é maravilhoso, né? Então, para ver, Lucimar
Quando que vai ocorrer a nossa feira Importante. municipal A científica? FEMIC, ela acontece agora em setembro, no ginásio de Azulão. Precisamos fazer uma pequena troca do local. Então, no Azulão, agora os dias 9, 10 e 11 de setembro, das 8 às 11h30 e da 1h30 até as 4h30 da tarde. Tá? Terão projetos tanto da educação infantil quanto dos anos iniciais e fundamental, os anos finais do ensino médio, apresentando tanto na terça, tanto na quarta como na quinta-feira. Tá? Os projetos não apresentam todos os dias, apresentam em datas específicas, assim, para que a gente possa ter Um revezamento. Para não ficar cansativo isso, também, e assim a gente né? conseguir aumentar o número de trabalhos participando da FEMIC. Não é? E estão todos convidados a comparecer. Vai ser um prazer tê-los conosco. É muito importante a presença da comunidade para valorizar o trabalho das crianças, para valorizar o trabalho dos professores. E educação se faz assim, né? Se faz nessa parceria que as professores têm relatado. Fazer uma propaganda positiva da educação, Isso, né? A educação se faz assim, com a participação da comunidade. Né? Então, sintam-se convidados a estarem conosco lá. E a premiação, então, no dia 12, no Teatro Roberto Taide Cardona. Não é? E daí a gente está ainda pensando se a gente vai conseguir fazer a transmissão dessa premiação, uma vez que o teatro não comporta todo mundo, né? Mas isso a gente vai ainda conversar melhor. A parceria com das TVs daí. Isso. Se tiver alguma para indicar, a gente está à disposição. Aceitando. Pois é, eu acho que a TV Mon Adriano vai comprar essa ideia, realmente. Porque eles têm a parceria da TV Cultura também, junto com a TV Mon, em alguns eventos, então assim, poderemos ter realmente. Para finalizar, vamos ver que horário? 20, tá, muito bem. Para finalizar, assim, ó, primeiro eu quero agradecer a presença de todos, né? Muito obrigada, professoras e alunos, por vocês, assim, terem mostrado o trabalho, terem feito essa visibilidade, assim, ó, e vocês, professor em casa, escola, né? Manda um WhatsApp para mim, vamos mostrar as coisas bonitas que a escola faz. Vamos fazer aquela propaganda bem positiva para a educação, para a gente transformar essa nossa realidade, né? Que às vezes se mostra tão triste, né? E que a gente realmente, a alegria de uma escola como a Maria Josefa, aqui, professora, já o nome diz, né? Professora Maria Josefa, a alegria contagia, né, a todos. Olha lá vem o João com os 5 minutinhos dele para dizer assim, agora vamos fazer a mensagem, vou dar, né, voz aos convidados para fazer a última mensagem, para dizer alguma coisa bem legal para vocês, assim, sobre o projeto, sobre eles, o que eles querem transmitir para vocês. Então, assim, quem começa? Vamos lá, cada um pode dizer uma frase bonita do projeto, alguma coisa que quer ressaltar? Vamos ver. Quem inicia? E dando boa noite depois para eles coletivo. Vai lá. Isso. Uhum. Boa noite, agradeço pela sua atenção. A gente agradece o convite, né? Proficiamente, sempre bom estar aqui, né? Poder mostrar um pouco do nosso trabalho também. Sempre. A questão de desemparedar o que acontece na escola, né? Das coisas boas também, perpassarem pelo resto da sociedade, né? Muitas vezes vemos coisas tão lindas, né, Daiane? Paredes, exatamente, né? E como a gente já falou antes, na escola, então, tem muitos projetos legais, né? Então, a gente trouxe um pouquinho aqui do que acontece lá, mas tem muito mais, né? E a gente agradece o convite. Muito obrigada. Isso. Eu acho por anos a educação, a gente esteve muito, né, encabulado, muito envergonhados, fazendo as coisas bonitinhas dentro da sala fechadinha, mas eu acho que está na hora da gente abrir as portas e mostrar, né, as coisas bonitas que a educação está fazendo. Agora eu vou para o lado esquerdo, por último. 3 minutinhos, vamos lá. Eu quero agradecer pela oportunidade que vocês estão dando pra gente. Muito obrigada. Tudo bem. Boa noite, eu quero agradecer, né, que vocês vieram assistir a gente. E eu tô muito feliz, né, de estar aqui. Nós estamos. Boa noite. Nós estamos com vocês. Boa noite, eu agradeço muito pelas pessoas que estão assistindo a gente. Olha, se vocês veem assim a seriedade do Davi nas palavras, aquilo bem ponderadas, né? Vamos ver. Graças a Agradecer então também ao convite, agradecer também a escola que sempre compra as nossas ideias, vem com a gente, nos acompanha.
acompanha. E agora elas vão vir pra cá também, né? Vem. As duas, do Cimar, dando os últimos 1 minuto aqui pra gente dar. Vem aqui, elas bem bonitas. Acho que 1 minutinho, muito bem. Dá pra nós dar hoje boa noite, né, João? Pessoal, E os pais que estão ali atrás Tá. também. Muito obrigada. Muito bem. O Cimar dando. Vamos lá no Cimar pra nós dar boa noite. obrigado pelo convite e 9, 10, 11 de setembro no Azulão FEMIC. Muito bem. Muito obrigada por vocês, né, terem disponibilizado a ligar aquele botãozinho que hoje em dia não se liga mais, mas tudo bem, apertem lá o play e nos assistam. Vamos dar visibilidade nas coisas lindas que esses inocentes, né, e esses profissionais maravilhosos que merecem tudo de bom. Muito obrigado e uma boa noite para vocês todos. Vamos lá, boa noite, vamos lá!